Eles vão achar que isso é verdade. Mas é. Lucas 8. Abra a sua Bíblia. Tá com saudade de mim? Tu tava, não tava? Eu preguei esse mês em Curicica aí? Já não, né? Não, né? O pessoal não tá fazendo escala comigo aqui, não. Estão me tirando a escala. É o pastor Júnior. Ó, isso é brincadeira, hein? Vocês que estão aí, sou eu que faço a escala, então. Antes que vocês achem, poxa, o pastor está afrontando. Não, fui eu que fiz a escala. Lucas 8, você abriu, diga amém. Você não abriu, diz não tem. Que bom que tem. Lucas 8, verso 5 diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, cresceu. Secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos. E estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu, produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vira para esse irmão que está ao seu lado e pergunta para ele: você tem ouvido para ouvir ou tem ouvido para não ouvir? Pastor, que é isso? Porque Jesus não tem problemas cognitivos. Se Jesus falou que tem gente que tem ouvido para ouvir, Ele está dizendo que tem gente que também tem ouvido para não ouvir. O problema do evangelho número 1 é que você vem para a igreja para tratar os seus males, ou vem para a igreja para fazer agradecimentos a Deus, mas dificilmente vem para a igreja para ouvir aquilo que Deus quer para a sua vida. O problema do evangelho é que nós estamos tão acostumados com um evangelho que com sermões que eles vão te dar coisas que você dificilmente se acostumou com um evangelho que vai te tirar tudo que você tem. O problema é que a gente está acostumado a vir para a igreja para que Deus possa colaborar com a minha vida e não eu colaborar com a vida dele. O problema é que nós viemos para a igreja para que a gente possa ser agraciados por Deus, mas nunca dar nada para Deus. E eu não estou tirando oferta antes que você pense isso. Deus, na concepção evangélica, não passa de um gênio da lâmpada, em que toda vez que você está com um problema na sua casa, você vem aqui e Ele tem que resolver os seus problemas. Porque se Ele não resolver, sequer é evangelho para você. E não bastasse isso, agora criamos os pastores dependentes, em que a minha oração tem mais valor que a sua. Pastor, você pode orar pela minha vida? Por quê? O Cristo em mim é diferente do Cristo em você? Pastor, você pode na minha casa orar pela minha casa? Não, não posso. Porque o meu trabalho no evangelho é que você faça isso pela sua casa. Nós precisamos começar a entender que o que nos ensinaram de evangelho não é evangelho. Precisamos começar a absorver o que é manipulação humana, manipulação pura, para que nós possamos crescer, desenvolver. Então agora precisamos começar a absorver o que Deus está falando, porque talvez as palavras não signifiquem o que lemos. Você imagina que você fez uma redação. Quem já fez redação aqui? Isso. Fez uma redação. E eu li a redação. Você imagina que ao ler a redação, eu vou interpretar a redação. Diga amém. É possível interpretar algo diferente do que você escreveu, sim ou não? Sim. É certo, sim ou não? Não. Porque não basta ler algo. Eu preciso entender o porquê que você escreveu aquilo e debaixo de qual contexto você escreveu aquilo. Esse é o problema da Bíblia. É você achar que a Bíblia vai fazer aplicação pessoal para a sua vida, ao invés de entender qual foi a razão pela qual Deus escreveu aquilo. Então agora precisamos começar a entender o que Deus quis dizer. É tempo de uma igreja que comece a absorver e comece a orar em cima disso.
Só que nós passamos tempo demais porque aprendemos a orar em cima das nossas vidas, como se Deus não soubesse o que você está passando. Senhor, minha casa, Senhor, meu isso, Senhor, meu aquilo. Ai, Senhor, meu marido, está só Jesus, mas Deus sabe. Será que você começasse a fazer oração e falar, Senhor, eu quero te conhecer um pouco mais? Será que não seria mais proveitoso do que você contar para Deus os seus problemas? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, começamos mal, mas eu tenho algo para te dizer. Para de ser chato. Ao invés de contar seus problemas para Deus, ore para conhecer um pouco mais de Deus. Fala assim, sabe por quê? Porque se até os seus cabelos Deus sabe quando cai. Se você é romano, não é afronta não. Mas a igreja evangélica de nada difere da igreja romana. Porque a diferença é que a igreja romana faz rezas que lá está escrito, e você faz todo dia a mesma reza. E a palavra diz, orai ao Espírito Santo para que Ele te diga como orar. Mas todo dia você ora para Deus e fala, Senhor, abençoa o meu dia. Jesus já abençoou o seu dia há 2000 anos atrás, quando morreu por você numa cruz. Nada, nem ninguém, nem nenhuma pessoa que fale mal de você, ou nenhum trabalho de qualquer feitiço, pode tirar a bênção que Deus colocou sobre a sua vida. O problema é que agora você está querendo viver de oração em oração, mas o texto manda você viver de glória em glória. Então agora a gente começa a ter que começar a entender o que o texto diz, porque diz que um semeador saiu a semear. Nós poderíamos estender a parábola e contar ela toda, mas eu queria me ater ao versículo 8 para entender o que nós vamos ministrar hoje. Porque diz que a primeira semente caiu à beira do caminho. Fala assim, ninguém que vai viver junto a Deus vai viver à beira do caminho. Fala assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você olhar a sua Bíblia, não houve nenhum doente no caminho. Todos os doentes estavam à beira do caminho. Porque o caminho aqui não é um lugar, o caminho aqui é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho. A outra caiu em pedras, a outra caiu em espinhos, e todas foram sufocadas e morreram. Mas diz a minha Bíblia que houve uma parte, versículo 8, outra afinal caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1, dizendo isso clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, fala assim, a última parte da semente caiu em boa terra. Só que o que nós pensamos? Porque apesar de não sermos agricultores, tem alguém aqui que é fazendeiro? Levanta a mão. A gente sempre pergunta, porque se tiver a gente se convida para ir para a fazenda, né? Mas como não tem, então fazer o quê? Outro dia o rapaz, eu perguntei, ele falou que ele tinha uma mangueira em casa. Eu falei, irmão, eu perguntei de fazenda, eu perguntei se ele tinha uma mangueira em casa. Mas presta atenção. A gente associa esse texto à terra, porque diz que uma semente caiu em boa. Mas o que o texto está dizendo não é isso. Vem 4 pessoas aqui, 4 líderes, rápido, 4 líderes, 4. Isso, pode subir, que aí fica mais fácil, pessoal. Isso. Presta atenção. Você queria ficar por último? Queria, né? Deu ruim para você, presta atenção. Nós precisamos entender o texto, porque diz que a primeira parte da semente caiu à beira do... Aí você imagina que alguém jogou a semente e ela caiu à beira do caminho. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a Jocélia estava à beira do caminho.
Porque a terra é ela. A primeira parte da semente caiu em alguém que estava à beira do caminho. E alguém que estava à beira do caminho, o texto vai dizer que foi pisada e as aves do céu comeram. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: se você é amiguinho de Jesus, você está à beira do caminho e já já vai ser pisoteado e as aves vão comer o que Deus te der. Pode ser seco. O texto é mais complicado porque diz que a outra caiu sobre a pedra. Quem estava sobre a pedra era ela. Fala assim: a pedra é Cristo. Cristo não mandou você estar sobre dele. Cristo mandou você estar nele. Então esse alguém é alguém que veio para a igreja. Só que o que o texto diz: e tendo crescido, secou por falta de umidade. Fala assim: faltou a água da palavra. Ah, você não entendeu. Diz que a semente que caiu nesse alguém que estava sobre a pedra secou, porque faltou água, faltou umidade. E a palavra vai dizer que nós somos regados pela água da... Fala assim: não adianta vir para o culto. É preciso ser regado pela palavra. Porque senão, pode ter a palavra que tiver, a semente que quiser, mas vai continuar morrendo. Caiu. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Pô, tu ficou com os espinhos? E esses cresceram com ele e a sufocaram. Se você pegar a palavra espinhos e remeter a primeira vez que ela foi mencionada, tem a ver com jardim. Porque diz que quando Adão pecou, começou a aquecer abrolhos e espinhos. Os espinhos representam a vontade do João. Então esse é mais uma terra que está na igreja. Essa mensagem não é para ímpio. Ela até parece, no primeiro momento, estar falando para gente desviada. Não. Só que agora o João, ele vem para a igreja. Ele se alimenta da palavra. Mas ele está cheio de vontade própria. E a semente que Deus jogou na terra, João, cresceu. E a vontade do João é tão soberana que matou tudo que Deus colocou na mão dele. E por fim, ficou com a parte boa, né? Ah, que beleza. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu 100 por 1. O texto é tão fantástico que a semente que caiu em boa terra, o que essa pessoa fez? Nada. Não, você não entendeu. Nada. O seu chamado no evangelho não é fazer coisas, é deixar uma terra própria para a semente que Deus quer colocar em você. Porque se a semente for boa, tudo que Deus colocar vai fazer 100 por 1. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: quem é você? Qual terra é você? Posso começar a pregar? Nós precisamos entender que não basta ter uma palavra. Você tem uma palavra sobre a sua vida, você tem um sonho, você tem uma promessa, diga amém. Você tem uma certeza. Mas a atmosfera correta, ela é fundamental para que tudo possa andar como Deus quer. Lembra que a semente era de Deus, irmão. A semente era de Deus. Mas não é porque, sabe aquela história de falar, ai, se Deus me deu, vai acontecer? Mentira, não vai. A criança entendeu. Não vai. Você sabe qual é o lugar que tem mais gente com promessa? Dentro do cemitério. Vai para lá, que você vê um monte de gente com promessa que morreu e não aconteceu nada. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim:
infelizmente, se não arar essa terra, se a atmosfera não for certa, não vai acontecer nada na sua vida. Mas pastor, o meu joelho é de oração. Deus não mandou você orar? Deus mandou ter terra boa. Pastor, então agora está pregando contra a oração. Não, ora para Deus colocar a sua terra como boa, em vez de orar para Deus tirar o problema que está na sua vida. Porque talvez o problema que Deus colocou para transformar a terra ruim em boa. Porque até aqui você só deu confiança para Deus quando você tinha problema. Então Deus te deu um pouquinho de problema para você dar confiança para Ele. Pastor, eu vim para o culto hoje. É para você sentir saudade de mim quando eu ficar sem vir. Não basta uma boa mensagem. Não basta uma boa palavra. Não basta. Olha o que diz Gênesis 12, verso 5. Vamos caminhar. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 12, verso número 5. Vamos comigo. Você está comigo? Diga amém. Pelo menos uma meia dúzia tá. Gênesis 12, verso 5. Você abriu, diga amém. Diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar a terra. A palavra vai dizer que o Adão era o lavrador da terra. Deus botou todas as sementes, Deus preparou o jardim, e nada estava brotado, porque o texto diz que Deus não fez chover enquanto não havia homem para lavrar. Olha que fantástico. A semente é de Deus, a atmosfera não tinha nenhum tipo de pecado, mas nada tinha brotado, porque aquele pelo qual Deus fez a coisa não tinha chegado. Eu repito. Tem coisa na sua vida que não começou a andar, porque a atmosfera que você está vivendo ainda está errada. Porque Deus só faz coisas exatamente como Ele quer. Deus não é seu empregado. Deus não é alguém que você possa manipular. Deus não é assim. Entenda, o meu mundo está acabando. O seu, Deus continua no trono, como se nada tivesse acontecido. Pastor, que Deus ruim é esse? Não, irmão, é que te contaram um Deus da Disney. Você está confundindo Hollywood com Bíblia. Ai, Deus ficou chateado com a pandemia. Sério mesmo? Você vai entrar nessa? Que a pandemia pegou Deus de surpresa. Eu não sabia. Você não está crendo em Deus, irmão. Você está crendo numa figura que você criou. E nós vamos precisar desmistificar isso para que você comece a entender como Deus é. Porque senão a sua vida não vai andar. A palavra vai dizer que meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento aqui é o próprio Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos conhecer a Ele e prosseguir em conhecer. Então entenda, não, a semente estava lá, mas nada havia brotado porque não tinha homem. Escreva como você quiser e onde você quiser. Nada de Deus vai brotar se tudo não estiver como Deus quer. Deus não dá jeitinhos. Você tem muita coisa para fazer sobre a sua vida que Deus falou, diga amém. Vai ter que estar exatamente como Deus quer. E entenda, não adianta lutar com Deus, nós vamos perder sempre. Você já tentou lutar com Deus? Fala misericórdia. Você ganhou? Não, perdeu. Perdeu. Então entenda, você é a terra que Deus quer arar. Eu repito. É que para você, terra é areia, mas para Deus, terra é vida. Para você, terra é areia. Para Deus, terra é vida.
Adão, Adã, Éden, tudo é terra. O problema é que nós temos uma igreja preocupada com o pecado, mas deveríamos ter uma igreja preocupada com o engano. Tá, eu repito. O seu problema não são os seus pecados. O seu problema é o engano que você se meteu, porque é o engano que produz o pecado. O pecado é apenas uma das consequências do engano que você vive. O problema é que nós estamos tratando a circunstância, quando deveríamos estar tratando a causa. Você não deveria estar se arrependendo dos seus pecados, deveria estar se arrependendo dos seus enganos, porque quem entendeu que está sendo enganado não consegue pecar. Não, pastor, não é isso. A igreja tem que se preocupar com o pecado. Irmão, a igreja evangélica, quem é que tem mais de 10 anos de evangelho? Alguém aqui? Ó, que beleza. Mais de 5. Tá, quem se converteu hoje? Não. A igreja evangélica, o que mais fez nos últimos anos é pregar sobre pecado. Estou mentindo? Nunca vimos pessoas tão pecadoras. Por quê? Porque não está resolvendo nada. Nós deveríamos estar descobrindo qual é o engano. Não, pastor, não, isso está errado. Não é assim que funcionam as coisas. Entenda, o diabo, ele não quer, o diabo está furioso contra a minha vida. E tu lá tem valor para o diabo, irmão? O diabo quer acabar com a minha vida. Não, o diabo só quer contaminar a terra, o resto você faz sozinho. Eu repito. Eu acho até, aí sou eu, tá? Parênteses pro Bruno. Eu acredito até que tem coisa que o ser humano faz que o diabo até aprende. Ele fala assim, nossa, isso é novo. Nunca pensei nisso. Meu Deus, que ser criativo esse Adão. O diabo não teria coragem de falar de algumas pessoas. Assim, vou me meter ali nada, depois eu vou apanhar, tô fora. Mas você consegue. Não, pastor, não fui eu que falei, foi o fulano. Irmão, fofoqueiro é aquele que escuta, é aquele que fala. Se você deu margem a alguém falar no seu ouvido, é porque a sua terra é boa para gente desse tipo. Pastor, você não sabe o que eu escutei, não sabe o que eu vi. É porque a sua terra atrai esse tipo de gente. Pegou? Olha o que diz Gênesis 3, verso 13. Vamos comigo, vamos lá. 3:13. Isso é o pecado da mulher, tá? Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Vamos ler o 12, diz assim o 12. Então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha para mim. Isso é verdade, tá? O Adão nunca pediu uma mulher, não. O Adão era um homem inteligente, irmão. Falou, deixa eu ficar solteiro, Senhor. Mas eu acho do fundo do meu coração, aí sou eu, né? Eu penso um pouco. Eu acho que Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, a sua alegria está me consumindo, Adão. Você está muito feliz. Adão, você não tem um DR, não tem um problema, Adão. Adão, você não sabe o que é alguém menstruado, Adão. Adão, vou diminuir um pouco essa alegria, porque os bichinhos estão se incomodando com ela. Vou te dar um sono e vou tirar de você alguém que vai tirar a sua paz. Nasceu a mulher. Não, porque uma mulher é uma benção, irmão. Graças a Deus, é uma benção. Mas tem dia que nem você se aguenta. Tem dia que você diz que o chocolate vai te aguentar. Aí eu tenho que acabar com as mulheres, porque a pastora semana que vem está aqui de novo. Aí ela acaba com os homens. Eu tenho que fazer a minha contribuição. Não posso, irmão, porque senão depois você fica chateado comigo. Na verdade, quando Deus quis melhorar o Adão, Deus fez a mulher. Não, porque a mulher, ela tem um quê de Deus. É verdade. Já viu mulher errada? Não, eu vou repetir. A mulher nasceu com instinto divino.
Você conhece alguma mulher que errou? Não tem, irmão. Vocês estão sempre certas. Hã? A Eva, é você que está falando, não sou eu não, hein? É você que está falando. Quem vai dormir com ela, com você, é você. Então, a minha esposa não está aqui hoje, eu estou livre. A sua está do seu lado, só para te lembrar isso. E depois de 10 anos comigo, eu acho que ela tem uma opinião forte a respeito de algumas coisas. Então, a colocação não foi boa, não. Olha o que diz o 13. Disse o Senhor Deus à mulher: por que você fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. E eu, o que veio primeiro, o pecado ou o engano? Eu repito, isso é fantástico. A serpente me enganou. E eu, o que vem primeiro, o pecado ou o engano? Você quer acabar com o pecado da sua vida? Descobre o engano primeiro. Mas você focou no pecado. Você deveria focar no engano. Entenda, o engano é a matéria que vai contaminar a terra, que é você, transformando essa vida em morte. O Adão, antes do engano, tudo que ele tocava era vida. Tudo. Irmão, eu já falei isso aqui e vou me tornar repetitivo. O Adão é tão sensacional. Eu posso olhar o Vincent e falar assim: tem cara de Vincent não, tem cara de Rodrigo. Já viu tantas pessoas que tem uma cara diferente, não tem? Cara de Joana. Não, você tem cara de Amanda. Pô. Tá louco? Essa cara de Felipe. Quem já viu isso? Já passou por isso? Você consegue dizer que a zebra tem cara de hipopótamo? Não, isso é fantástico, irmão. Eu nunca vi ninguém questionar o Adão de falar assim: Adão, esse bicho aqui não era cachorro, podia ser peixe. Você já reparou que tudo que o Adão fez é tão perfeito que você não consegue questionar? Você nunca olhou para um leão e falou que ele tinha cara de cabrito? Já olhou? O seu ratinho, quando tinha ratinho: você não é rato não, seu nome vai ser elefante. Por quê? Porque o Adão era perfeito. O Adão tinha essa capacidade de tudo que tocar uma vida e aquilo andar diante do tempo. O medo do apóstolo Paulo nunca foi o pecado, o medo sempre foi o engano. Tanto é que 2 Coríntios 11, verso 3, só anota, depois você lê. Diz assim, que eu sinto receio que assim como a Eva foi enganada pela serpente, assim os vossos sentidos sejam corrompidos por ela. E que vocês se afastem da simplicidade que está em Cristo. Então o medo do apóstolo Paulo nunca foi o pecado, o medo sempre foi o engano. O problema é que a igreja do século 21, ela bate no pecado, e nunca tivemos uma igreja tão corrompida, quando deveria ficar preocupada com o engano. Era por isso que Jesus pregava em parábolas. Por quê? Porque a semente boa não deveria cair em terra de trevas, eu repito. Jesus pregava por parábolas para que as pessoas ouvindo não entendessem. Pastor, que é isso, pastor? Já leio. Jesus pregava parábolas para que nem todo mundo pudesse acompanhar. Era proposital. Não, pastor, isso está errado, não tem problema, vamos ler, Marcos 4, verso 11, vamos lá, vamos comigo. Você só me acompanha, depois tudo se mistura, fica tranquilo. Só me acompanha. Marcos 4, verso 11. Olha o que diz. Se abriu, diga amém. Ele lhe respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Verso 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Era de propósito.
Sabe por quê? Porque Deus não quer colocar a semente dele em terra ruim. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: hoje nós vamos arar essa terra. Fala, tem algo na sua vida que está difícil? Se tem, fala assim, faz só fala. Sabe o que é isso? A terra está errada. A culpa não é do vizinho, a culpa não é do marido, a culpa não é do ex-marido, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é do mundo, a culpa é sua. A terra está ruim. Então hoje nós precisamos começar a identificar o poder do engano. Entenda, a substância que Satanás usa é engano, e a substância que Cristo usa é verdade. O oposto da verdade não é a mentira, o oposto da verdade é o engano. Porque a mentira é só um filho do engano. A glória dos nossos cultos vão ter que começar a mudar. A glória não pode ser alguém que foi curado. Me perdoa, nada contra a cura. A glória não pode ser alguém que estava endemoniado, agora é livre. Não. A glória deveria ser que nós possamos identificar o engano que estamos vivendo. Identificar, descobrir e poder renunciar a esse engano. Eu sei que você tem dores, eu sei que você tem problemas, eu sei que vocês têm crises, e não estou dizendo que não me compadeço disso, mas o que eu estou afirmando é que a glória do culto não deveria ser curar isso. A glória do culto deveria ser que você pudesse identificar qual o engano da sua vida. Me dá um pouco de retorno, antes que a voz acabe. O maior mal do homem é o engano. Tudo nasce do engano. Qual é o problema do engano? É que o Adão, o velho homem, o homem caído, o não convertido, ele não acha que está enganado. Para ele, aquilo é a sua verdade. Igreja, então, é uma bênção, irmão. Cada um tem uma opinião. Ai, por que a igreja não é assim? Louvor, então, irmão, que a gente escuta de negócio de louvor é uma beleza. Pastor, por que o louvor não é desse jeito? Porque eu não canto para você. Pastor, por que você não dança com a roupa vermelha todo dia? Porque não é da sua conta. Pastor, que grosseria. Não, irmão, é porque a igreja não depende da sua opinião. Depende só da direção de Deus. Então entenda, nós vamos precisar jogar nossas opiniões fora. A sua opinião só acabou com a sua vida. Mas pastor, a gente não pode pensar. Eu não falei isso. Só que você precisa entender que na sua vida a decisão tem que ser de Deus. Se Deus não fala nada, não nos mexamos. Pastor, o que eu faço com os meus desejos? Joga fora. Deixa Deus mandar na sua vida, deixa Deus organizar a sua vida, deixa Deus orientar a sua vida. Pastores, mas isso é bitolação gospel. Não, isso é o Evangelho. O Evangelho é um lugar em que Jesus morreu para Ele comprar você e mandar em você. Eu não estou falando sobre pastores fazerem isso, eu não estou falando sobre líderes fazerem isso. O que eu estou afirmando é que Deus precisa governar a sua vida, e só Ele. Nós vamos ter que começar a jogar a opinião fora. Isso é fruto do engano. Isso é fruto de um ouvido que quer ouvir um evangelho de que os seus sonhos vão ser realizados. Se você viu, pode pegar que é seu. Que doença. Isso é uma demência, irmão. Ou que você está começando a trabalhar por coisas que já são suas.
Ai, vamos na igreja buscar vitória. Você tem vitória desde Jesus morreu, irmão. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que vitória você quer mais? Não basta. Não é sobre ter vitória. Ai, vamos correr atrás de bênção. Não, a Bíblia fala que elas correrão atrás da gente. O meu trabalho não é buscar isso. O meu trabalho é deixar a terra perfeita. Porque se a terra é perfeita, a atmosfera é perfeita, a semente é perfeita, meu irmão, você se torna imparável. Imparável. Ai, pastor, está tudo fechado. Louvado seja Deus, vamos consertar primeiro a terra. Só que o Evangelho vai atentar contra todo engano que está em mim. Eu tenho orado, irmão. Chega de infladores de vaidade. Chega de infladores de ego. Chega de pessoas que estão te dando promessa a todo culto. Chega, é tempo de morrer numa cruz. Chega de querer curar seus sentimentos. Ai, pastor, eu vim para cá, mas eu tenho um problema de cura interior. Não, seu problema é cura interior não. Seu problema é cruz. Deus está doido para matar você de uma vez. Ai, pastor, eu quero melhorar a minha vida. Não quer melhorar não. Deus tem outra. Deus quer trucidar você, porque Deus tem outra vida para você. Deus quer matar a sua vida para te dar a vida dele. Deus não quer trabalhar com a sua vida. Você está destinado a dar errado. Sabe o texto? Que ele morreu para nos dar uma vida e uma vida em... Por que ele quer te dar uma vida em abundância? Porque a sua vida nem vida é, para Deus é morte. É por isso que você chega nesses ambientes, você chega na igreja, e algumas pessoas começam a se afastar de você. Perceberam isso? Irmão, vai embora. É assustador. Por quê? Porque Deus está começando a tirar de você tudo aquilo que não é vida, para colocar em você a vida dele. Fala assim, já não vivo eu. Fala assim, mas Cristo, a vida, vive em mim. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. O que Deus botou para morar em você é o que para Deus é vida. Entenda, nada fora de Cristo é vida para Deus. Ah, eu sou ex não sei o que. Não, você não é ex nada, irmão. Você é um ex morto. Não importa o que aconteceu, não importa quem você era. Chega, os seus ouvidos vão ter que sair disso. 10 maneiras de arrumar um marido. Não. 10 maneiras de ganhar dinheiro. Chega. Irmão, eu acho que até o diabo senta para aplaudir uns caras desses. Porque o objetivo do diabo não é fechar a igreja, é expandir lugares que tiram o foco de Cristo, falando que falam dele. É curso para expulsar demônio. Só não expulso da rua deles, ou da vida deles. O diabo não se levanta contra isso. O diabo só se levanta contra a verdade, mas já está derrotado. Ai, vamos para o culto, que o culto tem poder. O que é poder de Deus? Para que Deus quer dar poder para você ficar pulando igual o peão da casa própria dos santos? Ficar pulando igual maluco? E pode pular à vontade, eu não ligo não. Eu aqui não ligo para isso não. Quem quer pular, pula. Quem quer cair, cai. Quem quer orar línguas, ora. Mas entenda, isso não é poder. Isso é uma manifestação. E louvado seja Deus por isso. Oramos em línguas, cremos em profecia. Eu estou contra isso não. Mas para que é que Deus te deu poder? Olha o texto, Romanos 1,16. Diz assim, se abriu, diga amém. Se abriu, diga amém. Olha o que diz o texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é
o poder de Deus para que Deus quer dar poder? Não. Para que Deus quer derramar poder? Para que pessoas sejam salvas. Eu não vou poder entrar, mas nós queremos uma salvação em 3 tempos: salvação no espírito, na alma e no corpo. Outro dia a gente entra sobre isso, em nome de Jesus. Salvação não é uma operação que te tirou do inferno. É que a gente precisa prestar atenção. Você lembra de Marta e Maria? Quem lembra aqui? Marta trabalhando e Maria aos pés de Jesus. Marta trabalhando e Maria aos pés de Jesus. A Maria, ela quebra um nardo, vai jogar no corpo de Jesus, e Judas se levanta e fala: para que isso? Está doida? Vamos dar para os pobres. Aí Jesus fala: não. Ela fez o que era certo, porque os pobres sempre têm, mas eu nem sempre. Por que Maria conseguiu fazer o certo? Porque só Maria estava prestando atenção em Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: vou te ensinar algo. Precisamos prestar atenção em Jesus. Sabe por que você perdeu a estação? Porque você tirou os olhos dele. Se você não começar a prestar atenção nas coisas, você vai perder o time. Pilatos perdeu o time. Olha o que Pilatos fala em João 18, 38. Acho que é isso. 38, isso. Pilatos pergunta assim: e perguntou Pilatos: o que é a verdade? A pergunta pode parecer despretensiosa, mas ela é sobre alguém que faltou um culto. Eu repito, olha para mim. Pilatos faz uma pergunta em João 18, 38. O que é a... E ninguém responde. Mas a pergunta é feita por alguém que faltou um culto. Porque se ele tivesse ido ao culto em que Jesus falou: eu sou o caminho, ele não teria perguntado o que é a verdade, mas quem é a verdade. Jesus não disse: eu carrego uma verdade. Jesus afirmou: eu sou a própria verdade. Porque tudo fora de Jesus é engano. Então agora, o Pilatos, que faltou o culto e não prestou atenção, faz uma pergunta boba, que fica sem resposta. Porque às vezes, o culto que você precisava ir tiraria de você perguntas idiotas. Mas você talvez estava muito ocupado com a sua própria vida. Anote bem grande: quem presta atenção não vive desalinhado. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: fala comigo não. Não, catuca ele, fala: cala a boca, fala comigo não. Catuca ele, irmão, catuca ele, dá um catuque nele, vai. Fala comigo não. Eu estou sendo alinhado pelo Senhor. Você que é novo aqui, eu não tenho objetivo nenhum de você sair feliz. O meu objetivo é que você saia triste. Pastor, como é que a gente volta num culto desse? É porque quando você sai triste, você vai falar: irmão, eu preciso mais disso, não é possível. Eu quero mais desse Jesus, porque eu nunca escutei falar sobre isso. É tempo de você começar a prestar atenção. A Escritura, a Bíblia, não vai te fazer 365 promessas. Ou vamos ler Provérbios para a gente ganhar dinheiro. A Escritura, a Bíblia, ela dá testemunho de Cristo. Ler a Bíblia e não ver a Cristo é religião evangélica. É contar a história de Davi, de Samuel, de Salomão. Muita gente inteligente passa a vida lendo a Bíblia, buscando demônio, buscando dinheiro, buscando ato profético, buscando anjos, ao invés de buscarem a Cristo como realidade da sua vida. Para que Jesus morreu?
Olha que complicado, está dentro de uma igreja. Por que é que Jesus morreu? 50% falaria, para eu ser salvo. Você crê em Jesus? Diga amém. Você já pode morrer então, acabou. Eu vou repetir. Foi para você ser salvo, é isso? Chegamos à conclusão, ok? Então você pode morrer. É só para você ser salvo. Para que você vem aqui agora? Jesus não morreu para você ser salvo. Isso só faz parte do pacote. Jesus morreu para que Deus possa ver Cristo em você. Até que todos os olhos vejam. Jesus não morreu para você ser abençoado. Isso faz parte do pacote. Mas Jesus morreu para que Cristo seja visto na sua vida. Porque Gálatas 2:20 é lindo, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é: mas quando que ele vai ser visto em você? Olha o que o texto diz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... O texto não diz conhecereis as verdades. O texto diz conhecereis quem é a verdade. Vai, voz alta. Então o que o texto está dizendo é: conhecereis a Cristo e Ele te libertará. Olha o que o texto de João 8,36 diz. Vem comigo. João 8,36. 36, olha que fantástico. Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Quem é o Filho? Quem tem que te libertar? Cristo. É por isso que nessa casa você só ouve uma mensagem: Cristo. Porque nós não cremos em outra mensagem. Porque é a verdade, que é Cristo, que vai tirar você do engano. É Cristo que é luz, que vai tirar você das trevas. É Cristo que é pão, que vai saciar a sua fome. É Cristo que é a água da palavra, que vai te fazer sair do engano. Cristo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Não é estranho tanta gente com tanto conhecimento bíblico e vivendo a vida de qualquer jeito? É porque não é se você conhecer a Bíblia, você viverá como Deus quer. É se o Filho te libertar. Porque tem muita gente que conhece versículo, mas nem todo mundo que conhece o versículo conhece a Cristo. É tempo de sermos especialistas em conhecer mais de Cristo. É uma pessoa que te faz livre, Cristo. Entenda, o diabo é expert em versículo bíblico. As tentações de Jesus estão em Deuteronômio. Presta atenção. O diabo tentou Jesus em versículo, se converteu? Não, porque ele só viu o versículo. E eu não estou indo contra o versículo, não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que é tempo de enxergar a Cristo no versículo. É tempo de começarmos a entender a Bíblia como ela é. Nós precisamos de uma geração, e eu vou usar a terminologia que eu quero para hoje, que encarne a verdade. Quem é Jesus? A encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne, e o Verbo encarnou em Jesus. Por quê? Quem é o Verbo? O Cristo eterno, o Cristo atemporal. Entenda, só que ao mesmo tempo que aconteceu com Jesus, Deus anseia que isso aconteça com a igreja. Precisamos continuar encarnando a verdade. A igreja precisa ter uma veste, a veste de verdade.
É por isso. Olha o texto. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em... Quem é alguém verdadeiro? Alguém que encarnou a verdade. Eu repito. O verdadeiro é alguém que está encarnado de verdade. Por isso que diz que vai buscar verdadeiros adoradores. Alguém que foi encarnado com essa verdade. Nós precisamos, como igreja do Senhor, encarnarmos a verdade. Entenda, você não tem que ser igual a mim, não. Deus não aguenta duas pessoas, não. Deus fala, pelo amor de Deus, não aguento mais do Bruno. Só que Deus anseia por uma geração que seja encarnada nessa verdade. Entenda, pode parecer ruim o que eu vou falar, mas não é sobre sermos evangélicos. Isso quem diz é o Ibope, irmão. Isso não nos interessa. É sobre estarmos em Cristo. Deus não nos chamou para sermos evangélicos. Deus não te chamou para ser católico. Deus não te chamou para ter a religião que você tiver. Deus não te chamou para isso. O chamado do evangelho é que possamos estar em Cristo, encarnados dele, que é verdade. Não é sobre falarmos verdade, é sobre externarmos com a nossa própria vida a verdade. Isso é evangelho. O verdadeiro é alguém que encarna essa verdade. Pastor, Jesus me libertou. De quê? Das drogas, do pecado, da mentira, do inferno? É muito mais que isso. Jesus te libertou do engano. Não é sobre você vir para cá e largar um monte de pecado. Eu não estou pregando a favor de pecado não, querido. Mas se você continuar enganado, os seus pecados embora não vão adiantar de nada. Você vai pecar já já de novo. É tempo de encarnar essa verdade. Jesus começou ao longo da Bíblia falar sobre as más terras. Olha o que diz João 10, um texto famosíssimo, que a maioria das pessoas lê de maneira errada. João 10, verso 8, abre aí. Eu vou falar como você ouviu e depois eu leio, amém? Fala assim: o diabo veio para... Vai, fala alto. Matar, roubar. Esse texto nunca falou do diabo. Não tem diabo nesse texto. Não, pastor, que isso? Lê comigo. João 10. A sua opinião, a minha não importa. O que importa é o que está escrito. João 10, verso 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido a eles. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida... Aí, pastor, o ladrão é o diabo. Aí é falta de português, porque o texto continua e diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. 12. Porém o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e desperta. O ladrão aqui é o mercenário. É o cara que está pregando o evangelho, confundindo as ovelhas. Porque prega o evangelho em causa própria. Está pregando para o seu próprio enriquecimento. Está pregando para a sua própria vaidade. Não te assusta. Você é um ser que pensa, amém? Amém? Não te assusta. Sei lá, 70% dos pastores grandes que são líderes de ministério foram abrir igreja na Flórida. Deus não enviou ninguém para o Amapá, para Magé, para a África,
é possível. Deus mandou todo mundo para o mesmo condomínio. Não, irmão, até para ser burro tem limite. Não, porque burrice tem limite. Burrice é um negócio que você tem que alcançar um teto e sair dela. Eu até acredito que Deus possa ter encaminhado alguém, mas todo mundo foi morar no mesmo condomínio? Não, não é possível. Não é possível. Me perdoa, mas é tempo de entender o que é pastor e o que é mercenário. Porque o mercenário, ele vai usar a igreja do Senhor em causa própria. E Jesus falou: isso aqui é má terra. Má terra. Má terra. Não colaboro com terra má. Pastor, mas as pessoas estão crescendo. A que preço? Irmão, não acha que ter sucesso é porque Deus tá no negócio, não. Porque senão o ímpio não tinha sucesso. Eu repito. Não acha que ter sucesso é falar que as coisas estão no controle de Deus. Não. Senão o cara que desviou não tinha sucesso também. Olha o que diz o texto de João 12, 24. Diz assim: e eu vou encerrar aqui. João 12, 24, você abriu, diga amém. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito. Fala assim: se o grão, a semente, caindo na terra, não morrer, fica só. É que esse texto ele é confuso, porque o que parece? Que Deus jogou uma semente na terra. Essa semente aqui é Jesus, amém? Então está dizendo, se o Cristo não cair na terra e morrer, fica só. Só que a palavra morte é a palavra grega apotinesco. Pastor, que diferença faz isso? Não é morte de nada. A morte aqui que está falando é a morte do ser humano. Então o que o texto está dizendo é que se esse trigo, se essa semente não cair no ser humano e matar ele, não produz fruto. Vem cá, Dudu, vem cá, presta atenção. O que o texto está afirmando, pode olhar para isso, é que a Duda é um ser humano, né, eu acho. Ok? É um ser humano? Então tá bom. O que o texto está afirmando é que se esse Cristo não cair nessa terra chamada Maria Eduarda e não matar ela, o Cristo fica só. Eu repito. O que João está dizendo é que esse Cristo semente, ele vai entrar na terra chamada Maria Eduarda. E ele precisa morrer. Matar ela. A tal ponto que só haja ele. Então o que ele está fazendo é entrando na Maria Eduarda para acabar com a vida da Maria Eduarda. Porque não dá para você ser visto e Cristo ser visto. Fica aí. Isso tanto é verdade que o versículo 25 só corrobora com isso. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la para a vida eterna. O que o texto está dizendo é que esta semente
ela vai cair nessa terra contaminada. Para quê? Para transformar essa terra contaminada em terra boa, para produzir 100 por 1. Só que como é que essa terra pode produzir 100 por 1? A hora que matar ela. E isso é tão verdade, fica aí, Duda. Isso é tão verdade que todos os textos agora começam a ter mais sentido. Você quer mudar a terra? A ideia de Deus nunca foi você focar na terra. A ideia de Deus sempre foi você expandir a tal ponto essa vida e tocar todo o universo. A ideia de Deus com Adão é que naquele pequeno espaço de jardim, o homem pudesse crescer e povoar toda a terra. Olha para mim. Tem um texto que diz assim, Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da... Vós sois o sal da... Eu sou sal, amém? De que terra? De que terra? Dessa terra. Você não entendeu. Eu sou sal de que terra? Dessa terra. Então o meu trabalho no Evangelho é que eu possa salgar a Duda, até o ponto que o Cristo em mim possa inundar a Maria Eduarda de uma tal maneira que Deus possa tomá-la, que Deus possa ungí-la, que Deus possa enchê-la, que Deus possa batizá-la, que Deus possa tomar ela de uma tal maneira que só haja Ele. O problema é que você está querendo salgar o Rio de Janeiro, mas é tempo de salgarmos pessoas, porque ela é a terra. Eu sou o sal da Maria Eduarda. Tem gente do seu lado que a vida não rompeu porque você não passa de um egoísta, porque tem sal e não dá para ninguém, porque você está preocupado em ganhar o Rio de Janeiro, mas não conseguiu salgar seus vizinhos, não conseguiu salvar sua família, não conseguiu salvar as pessoas que estão próximas a você, as pessoas do seu trabalho. Entenda, é tempo de sair um pouquinho da mania de grandiosidade que você tem, porque Deus falou que você é sal dessa terra, dessa terra. Essa pessoa no seu lado aí, ela não rompeu a vida, sabe por quê? Porque está faltando sal, e você tem sal para dar para ela? Esse irmão está do seu lado, é sua responsabilidade. A preservação dele depende do sal que está em você. A mudança de tempero dele depende do sal que está em você. E eu encerro, louvor pode subir. Eu encerro com um texto, eu acho que eu encerro. Mateus 28, 18. Olha que fantástico. Pode ficar aí, Duda. Não sai ainda não. Mateus 28, 18. Diz assim, olha que texto fantástico. Portanto, Jesus aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu. Não, você não entendeu. Toda autoridade me foi dada no céu e na... Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Entenda, é tempo de transformar toda a terra contaminada em terra boa, porque toda autoridade me foi dada no céu. Você não acompanhou. Vem cá. Você precisa entender isso. Precisa entender isso. É que você acha que Deus te deu autoridade para você falar para a manga.
para você falar para a mangueira, para a goiabeira que está na sua casa. Mas diz o texto que toda a autoridade de Deus foi dada no céu e na terra. Tanto a terra é essa que o texto continua: portanto, ide, fazei discípulos. Você entendeu? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ela é a terra que tem que ser batizada, a terra que tem que ser discipulada, a terra que tem que ser cheia. O problema é que você está achando: Deus vai me enviar para as nações. Cuida dessa terra que está do seu lado. Eu vou trazer o texto de Adão e eu prometo que eu encerro. Gênesis 2, verso 5. Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim: hoje nós vamos lavrar essa terra, irmão. Fala: hoje nós vamos revirar essa terra. Fala: eu não sei quem é você, eu não sei para que você veio, mas vamos lavrar essa terra. Diz o texto: não havia ainda planta no campo na terra, por nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. João, vem cá, presta atenção nisso. Nada tinha acontecido até haver alguém para lavar o solo. O João tem um monte de promessa de Deus. O João é terra boa, diga amém. Mas diz o texto que nada brota até que haja alguém para lavrar o solo. A partir de alguém para lavrar o solo, tudo tem que brotar, irmão. Tudo. Então o que o João precisa é encontrar um lavrador, um sal da terra, alguém que diga: ide, portanto, fazei discípulos. Agora o João conhece pessoas, e ao mesmo tempo que alguém lavra a terra dele, ele vai lavrar a terra de alguém. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: hoje vejo que tem um monte de coisa na sua vida que ainda não explodiu, que ainda não brotou. Fala assim: sabe por quê? Porque falta homem, falta sal na terra. Fala assim: portanto, ide. Fala assim: meu chamado hoje é lavrar você, para transformar você em terra boa, porque saindo daqui tudo vai ser diferente, em nome de Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Tem terra ruim aí ainda? Seja sincero, irmão, seja sincero. Fala: tem, estou cheio de treta, pastor, cheio de crise, cheio de problema. Fala para ele: tá ruim, tá difícil. Eu vou fechar o olho, tá, vai. Você não fala que eu estou vendo. Fala: tá difícil, meu Deus, estou pesado. Você está assim? Fala: misericórdia. Tá amarrado. Senhor, envia um pessoal mais light, em nome de Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: hoje vamos derramar sal aí, porque hoje tem gente para lavrar a terra. Você crê nisso? Diga amém. Dá a mão para ele, traz ele aí para frente. Traz ele para cá. Traz ele, vem para cá. Vamos orar você. Deixa eu te orar.